As informações sobre a divulgação dos vídeos da delação de Mauro Cid por Alexandre de Moraes, com base no que foi tornado público até hoje, 20 de fevereiro de 2025, e no contexto do seu pedido, vou relacionar os principais pontos de forma clara e completa, conectando os eventos mais recentes e o que eles significam. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, fechou um acordo de delação, premiada com a Polícia Federal, PF, em setembro de 2023, após meses preso, preventivamente por suspeitas relacionadas ao caso das joias sauditas e outras investigações. Essa delação se tornou uma peça-chave nas investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, após as eleições de 2022, que culminaram na denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, contra Bolsonaro e outras 33 pessoas, em 18 de fevereiro de 2025. Denúncia da PGR, 18 de fevereiro de 2025. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF uma denúncia formal contra Jair Bolsonaro, Mauro Cid e outros 32 indivíduos. Os crimes imputados incluem liderança de organização criminosa armada, pena máxima de 20 anos. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, até 8 anos. Tentativa de golpe de Estado. Danos qualificados com violência e grave ameaça ao patrimônio da União. Deterioração de patrimônio tombado, ligado aos atos de 8 de janeiro de 2023. A denúncia se baseia em investigações da PF, concluídas em novembro de 2024, e na delação de Cid, que detalhou planos golpistas envolvendo Bolsonaro e militares de alto escalão. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, derrubou o sigilo das transcrições da delação de Mauro Cid. Ele notificou Bolsonaro e os demais denunciados, dando 15 dias para apresentarem suas defesas. Moraes justificou a medida dizendo que o sigilo não era mais necessário para proteger as investigações ou o colaborador, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Na manhã de hoje, Moraes liberou o acesso público aos vídeos e áudios dos depoimentos de Cid, gravados pela PF em 2023 e 2024. O material inclui horas de gravações, com trechos que mostram Cid relatando detalhes como pressão de Bolsonaro sobre o então ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira, para incluir no relatório das Forças Armadas alegações de fraudes nas urnas, o que não foi comprovado. Monitoramento de Alexandre de Moraes por ordem direta de Bolsonaro, sob o codinome Copa 2022, visando neutralizá-lo. Reuniões golpistas como uma no apartamento do general Braga Neto e pressões do agronegócio para que Bolsonaro permanecesse no poder. Expectativas de aliados de que as Forças Armadas virassem a mesa após a vitória de Lula. Em um dos vídeos, Moraes aparece advertindo Cid sobre contradições e omissões, lembrando que ele poderia perder os benefícios da delação, como a liberdade provisória, se não colaborasse plenamente. Cordialidade e pressão legal. Apesar de críticas de apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais, como posts nuis chamando de coação premiada, os vídeos mostram um ambiente formal, com presença de advogados e do procurador Paulo Gonet. Moraes é firme, mas não há indícios de tortura ou ameaças físicas. Ele apenas reforça as obrigações legais da delação. Choro de Cid. Em um momento, Cid chora ao mencionar áudios envolvendo sua filha, mostrando a pressão emocional do processo, mas isso parece ligado à sua situação pessoal. Não há abusos na audiência. Detalhes comprometedores. Cid confirma que Bolsonaro liderou esforços para contestar as eleições e manter-se no poder, envolvendo militares e civis em uma trama que incluía minutas golpistas e até planos de monitoramento e neutralização de adversários como Moraes. Processo no STF. A denúncia agora segue para a primeira turma do STF. Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino, que decidirá se aceitar a acusação, tornando os denunciados réus. Se aceita, inicia-se uma ação penal com coleta de provas e depoimentos. Reação de Bolsonaro. A defesa do ex-presidente nega envolvimento em qualquer golpe e já sinalizou que pedirá a anulação da delação, alegando irregularidades. Bolsonaro, em fala recente no Senado, ironizou: que golpe é esse que o Mossad não sabia? Polarização. Nas redes, apoiadores de Bolsonaro chamam os vídeos de ditadura disfarçada, enquanto críticos do ex-presidente veem as gravações como prova definitiva de seus crimes. Até o momento, 14h56, PST, 20 de fevereiro de 2025,
Os vídeos estão disponíveis ao público no sistema do STF e a imprensa brasileira, como Estadão, G1 e CNN Brasil, já publicou trechos analisados. A expectativa é que a primeira turma julgue a denúncia até março ou abril, dependendo da liberação de Moraes. O material reforça o relatório da PF e a denúncia da PGR, mas a defesa dos acusados terá chance de contestar as provas nos próximos 15 dias. Os detalhes menos óbvios dos vídeos da delação de Mauro Cid e o contexto político-jurídico que emerge dessa divulgação em 20 de fevereiro de 2025. Vou abordar os aspectos mais profundos do caso, incluindo as entrelinhas da trama golpista, as tensões institucionais e o impacto a longo prazo no Brasil. A trama golpista em detalhes. Os vídeos de Mauro Cid não são apenas uma confissão individual. Eles revelam uma rede complexa de ações planejadas para subverter a democracia brasileira após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Vamos analisar os pontos mais profundos que emergem do material. Cid detalha como Bolsonaro ordenou que ele e outros monitorassem Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e figura central na validação das eleições. O codinome Copa 2022 reflete o momento crítico pós-eleitoral, alinhado com a Copa do Mundo do Catar. Esse monitoramento não era apenas político, há indícios de que se buscava meios de neutralizar Moraes, seja por pressão, exposição pública ou algo mais extremo, embora Cid não especifique ações concretas além de vigilância. Isso expõe uma tentativa de intimidar o STF, instituição que Bolsonaro frequentemente acusava de judicializar a política. O plano falhou, mas mostra o nível de hostilidade contra o judiciário. Apartamento de Braga Neto. Cid relata uma reunião no apartamento do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e aliado próximo de Bolsonaro, onde minutas de um decreto golpista foram discutidas. Essas minutas previam a dissolução do TSE e a intervenção militar para restaurar a ordem. O que torna isso profundo é o envolvimento de militares de alta patente, como os generais Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno, que, segundo Cid, estavam cientes ou participaram de conversas sobre virar a mesa. Isso sugere que o golpe não era apenas uma bravata de Bolsonaro, mas um projeto com apoio em setores das Forças Armadas. Um trecho dos vídeos mostra Cid dizendo que Bolsonaro pressionou Nogueira para incluir no relatório das Forças Armadas sobre as urnas algo que justificasse a narrativa de fraude. Nogueira resistiu, e o relatório saiu neutro, frustrando os planos. Cid menciona que setores do agronegócio, aliados econômicos de Bolsonaro, incentivaram a resistência ao resultado eleitoral. Ele cita conversas em que ruralistas e empresários bolsonaristas diziam que não podiam perder o governo para Lula. Esse aspecto econômico é menos comentado, mas crucial. O golpe não era só ideológico, mas também sobre manter o controle de políticas favoráveis a esses grupos, como o desmatamento flexibilizado e subsídios agrícolas. A base popular, inflamada por discursos de fraude, também pressionava nas ruas, bloqueios de rodovias e acampamentos em quartéis, criando um ambiente de tensão que os golpistas esperavam explorar. Nos vídeos, Cid aparece como um homem dividido, leal a Bolsonaro por anos, mas acuado pela prisão e pela perspectiva de décadas da cadeia. Seu choro ao mencionar áudios envolvendo a filha reflete o peso pessoal da traição ao ex-chefe versus a proteção da família. Moraes, em um momento, diz: "Você sabe o que acontece se eu detectar omissão, né? Volta para onde estava." Isso não é coação ilegal, mas uma lembrança do contrato da delação, verdade total em troca de liberdade. Esse jogo psicológico é central para entender por que Cid cantou afinato. O apelido Passarinho não é só ironia. Cid era um insider que conhecia as conversas mais reservadas de Bolsonaro, tornando sua delação devastadora. STF versus Forças Armadas. A divulgação dos vídeos escalou a tensão histórica entre o Supremo e setores militares. O envolvimento de generais como Braga Neto e Heleno reacende o debate sobre a politização das Forças Armadas no Brasil, algo que a Constituição de 1988 buscou evitar após a ditadura, de 1964 a 1985. Moraes, ao expor isso publicamente, sinaliza que o STF não recuará diante de ameaças às instituições,
mas também arrisca ser acusado de ativismo judicial por bolsonaristas e até por juristas neutros. Crise de confiança na democracia. O caso expõe como a eleição de 2022 foi um teste extremo para a democracia brasileira. A tentativa de golpe, mesmo que frustrada, mostra que a polarização e o descrédito nas urnas, alimentado por Bolsonaro desde 2019, deixaram sequelas. A liberação dos vídeos pode tanto fortalecer a narrativa de que o STF protegeu o Estado de Direito quanto alimentar a desconfiança de apoiadores de Bolsonaro, que veem tudo como uma perseguição política. Futuro de Bolsonaro e do bolsonarismo. Se a denúncia for aceita pela primeira turma do STF, Bolsonaro pode ser condenado a até 50 anos de prisão, somando as penas máximas. Como tem mais de 70 anos, cumpriria no máximo 30, mas ficaria inelegível permanentemente. O bolsonarismo, porém, não depende só dele. Figuras como Braga Neto ou até deputados radicais, Carla Zambelli, podem herdar sua base, mantendo a polarização viva para 2026. Precedente jurídico. A delação de Cid e a denúncia da PGR reforçam o uso de colaborações premiadas em crimes contra o Estado, mas também abrem debate sobre seus limites. A defesa de Bolsonaro já fala em delação forçada. Isso pode gerar jurisprudência no STF. Reforma militar. A pressão crescente de políticos como Flávio Dino e da sociedade civil para rever o papel das Forças Armadas, limitando sua influência política. Os vídeos podem ser o gatilho para isso. Memória coletiva. Assim como o julgamento do Mensalão, 2012, marcou uma geração, o caso do golpe de 2022 pode definir como o Brasil enxerga sua redemocratização, um processo frágil, mas resistente. Os vídeos de Cid são mais que provas, são o espelho da crise brasileira recente. Mostram o ex-presidente disposto a romper a ordem constitucional, militares tentados a cruzar a linha, e um judiciário que, gostem ou não, se tornou protagonista na defesa da democracia. O passarinho cantou afinado porque foi encurralado, mas a melodia que ele soltou ecoará por anos, seja como alerta, seja como combustível para novas divisões.